Hoje é 17 de abril de 2024, uma quarta-feira. Eu devo dizer a vocês que fiquei uns 15 dias sem produzir qualquer texto ou audiovisual, não por minha culpa, é que faltaram elementos de natureza técnica. Não é sempre que se consegue. E a ausência, evidentemente, perturba este velho e cansado cérebro deste herdeiro dos tempos da minha avó. E a crônica hoje deve ser mais curta. Eu preciso falar da minha avó espanhola. O Paulo Sérgio é neto, de um lado, de mineiros velhos lá de Muzambinho, Pouso Alegre, do sul das Minas Gerais. E do outro lado, Leite Fernandes descende de espanhóis, imigrantes espanhóis. Foram bater os costados também lá nas Minas Gerais. E o espanhol se apaixonou pela filha dos Almeida Leite e deu no que deu. Então vamos falar da minha avó espanhola, Maria. Maria matava frango com as mãos no pescoço do bicho. O Leite Fernandes a viu sacudindo o frango no ar até de quebrar a união entre a cabeça e o corpo. E eu devo dizer a vocês que tenho horror de frango e de galinha. Se quiserem me levar a um restaurante Granfino em São Paulo para degustar um azepipe feito com frango, galinha ou alguma coisa que tenha bico, podem apostar em que o Paulo Sérgio sai do restaurante correndo, porque eu tenho ódio de galinha. Para quem não sabe, também as galinhas sofrem horrores nas mãos de alguns fazendeiros que lhes quebram os bicos, não só para impedir que elas engordem demais, como para lhes proibir a matança numa guerra comum se elas ficarem enraivecidas. Umas ou uns frangos contra os outros. Já pensaram um frango com o bico deformado para que se evite a única peça de defesa, fora as garras, que o frango pode ter contra os seus inimigos de ocasião? Então, mas eu não quero perder a ligação no começo desta crônica com a minha avó espanhola. Matava a galinha quebrando-lhe o pescoço enquanto sacudindo a ave no ar. Deu no que deu no Leite Fernandes, que hoje acordou muito aborrecido.
acordou terrivelmente ensandecido contra o que vem acontecendo ao nosso universo, com uns 3 ou 4 psicopatas mandando nos destinos do mundo. A psicopatia nem sempre é alguma manifestação odienta contra o portador da doença, porque há psicopatas que são até simpáticos. E o Leite Fernandes acordou de madrugada pensando em um ou outro deles, em um ou em outro deles. Dizem que Putin não bate bem dos pinos. Trump costuma ser posto na categoria dos meio malucos. Biden parece fingir que tem saúde mental posta nas angosturas adequadas. Lula, com seus 80 e alguns anos, não sei quantos anos tem Lula, eu ouvi 2 ou 3 vezes pessoalmente lá no Porto de Santos, há uns 50 anos atrás. Mas Lula parece ter um resto de sanidade psíquica a mostrar aos brasileiros, não se sabendo se vai ou não resistir até a eleição. Este Paulo Sérgio tem afeto por Luiz Inácio, gosta dele, independentemente dele já ser um vetusto cidadão esforçando-se para levar esse país a algum lugar saudável. Eu não quero perder a minha aproximação com o começo da crônica. A minha avó Maria, as galinhas, os frangos, a psicopatia dos nossos governantes neste universo, pensando eles, os Putins, os Trump, pensando os outros que estão a governar uma ou outra nação neste universo, pensando que o globo terrestre é uma brincadeira de criança enquanto disparam foguetes uns contra os céus dos outros, ameaçando-os de extinção e conseguindo, às vezes, matar crianças, velhos, destruindo casas, quarteirões inteiros de moradias dos pobres que estão se espalhando aí por esta bola redonda que costumamos chamar de nosso mundo. O Leite Fernandes acordou pensando em que estamos a assumir um grau de psicopatia universal. Há uma sorte qualquer de silêncio por aí. Dizem que o silêncio fala, e se prestarmos a atenção, mesmo na solidão da noite, vamos a ouvir o silêncio falando. E coisas incríveis estão a nos acontecer à margem disso tudo.
fala-se em galinhas, em frangos, fala-se nos dejetos das galinhas, dos frangos, das aves em geral, que servem, sim, de melhoria do solo, no sentido de que nós humanos possamos comer melhormente as nossas alfaces, as nossas couves, as nossas cenouras, bastando que enterremos antes no solo o cocô da galinha, o cocô do frango, devidamente posto a 40 centímetros de profundidade, aguardando-se que aquilo se transforme em proteína. Cocô de galinha, cocô de frango transformado em proteínas. E o Leite Fernandes pede escusas, pede desculpas por cuidar de um assunto tão trefegamente estranho, numa crônica que é uma crônica muito séria, porque eu li em algum lugar, em algum livro de produção científica muito séria, que o cocô humano vai salvar o mundo. Porque as nossas fezes, devidamente proteinadas ou trabalhadas, podem constituir um adubo muito satisfatório para auxiliar a alimentação do povo, bastando que saibamos trabalhar as fezes humanas também. Então, Luiz Fernandes deu em algum lugar um subtítulo: O cocô humano vai salvar o mundo, como há de salvar também, quem sabe, os próximos astronautas que chegarem a Marte, chegarem à Lua, porque os nossos astronautas, é assunto seríssimo, hão de levar para a Lua ou para Marte, se lá conseguirem chegar, centenas de milhares de insetos vivos para se tornarem parte dos habituês, dos seres vivos, palmilhando o solo lunar, o solo marciano. Os nossos astronautas vão, inclusive, degustar insetos, não se sabendo, ao menos o Paulo Sérgio não sabe se esses insetos podem ou conseguem viver na Lua ou em Marte sem a porção de oxigênio, o que faz com que nós, seres humanos, consigamos sobreviver. A capacidade respiratória dos vermes e dos insetos em geral é muito diferente da nossa. De qualquer maneira, os nossos astronautas em chegança ou chegando à Lua ou a Marte, hão de estar preparados com fezes liofilizadas, transformadas em pó, em proteína, que costuma ser importantíssima na nossa sobrevivência. Então, imagine-se a extravagância desse tema da crônica de hoje.
O Leite Fernandes acorda pensando na sua avó espanhola que matava o frango a esfrangalhar-lhe as entranhas a poder da força daqueles dedos galegos da minha avó sevilhana. Minha avó fazia aquilo com muita perfeição e às vezes até com suavidade para impedir que o bicho sofresse em demasia. E nós hoje, vivendo, sim, cientificamente, refletindo sobre como transformar as fezes humanas, o cocô humano, em proteínas adequadas a permitirem tais proteínas a sobrevivência dos seres humanos, enquanto nas naves que estiverem a ultrapassar os limites do mundo terrestre. Isso sem que o Paulo Sérgio invada o terreno correspondente a outra esquisitíssima notícia que leu no jornal há uns meses, quem sabe, atrás, em que se está a tentar gerar um neném ou nenéns sem o auxílio ou o uso do esperma e do óvulo. Em outros termos, nenéns sintéticos, dizendo-se que não se vai mais adiante, porque além dos 14 dias de gestação, costuma haver ou pode haver o risco sério daquilo assumir ou começar a assumir uma forma humana. E nesses 15 e 18 minutos de crônica a terminar, o Leite Fernandes está a pensar ou repensar o que se dirá que o Paulo Sérgio, ao cuidar do cocô humano como essencial à sobrevida nossa daqui a um par de 200 anos, está a pontilhar os limites da sanidade mental. Não, o Leite Fernandes nunca esteve com a reflexão tão bem posta, o horror do que vai surgir por aí, ou está surgindo por aí, em que nós estamos a psicotimatizar, se é que essa expressão existe, esse nosso universo, em que nós olhamos a figura de um adolescente vivendo há 30 anos atrás, que está pensando nesse adolescente que há de se transformar mais tarde numa ameaça assim grande à sobrevivência do nosso mundo e de outros, se por acaso a bomba atômica explodir desencantada num terreno ou noutro das nossas escarpas terrestres. Veja-se como o Leite Fernandes começa a crônica de hoje, falando na sua avó Maria, a espanhola, que matava galinhas apertando-lhes o pescoço. Depois, Leite Fernandes começou a falar nas fezes dos galináceos, servindo tais fezes de adubo precioso a que nós possamos comer as nossas couves, as nossas alfaces,
os nossos requeijões e os nossos estrumes até estalando a língua nos restaurantes granfinos. E as nossas fezes transformando-se em polímeros, transformando-se em pós laminizados. Pós esses que hão de ser proteínas vantajosamente degustadas pelos nossos astronautas, vestidos de cavaleiros andantes lá no universo e olhando os vasos sanitários nas naves a saber se foram produzidas fezes suficientes a que o proteinato possa sustentá-los mais tarde, quando alunizarem, não aterrarem no território do nosso astro, que inclusive inspira o nosso portentoso romancear nas noites românticas, sim, terrestres. E o Leite Fernandes pensava isso tudo enquanto desenhava aqui toscamente uma ave a ilustrar esta crônica. E a crônica começaria assim: minha avó matava galinha sacudindo pelo pescoço até quebrá-lo. Minha avó fazia isso, as galinhas. E nós usamos o estrume dos galináceos para tornar mais opíparos os alimentos que estamos a degustar nos domingos nos nossos restaurantes granfinos, bastando que o estrume do galináceo seja enterrado no solo antes a 40 centímetros de profundidade, depois de bem mexida a terra, plantando-se ali os vegetais que havemos de degustar com muito prazer, enquanto discutimos os assuntos políticos, assuntos esses que estão a entronizar na raiva 3 ou 4 pretensos dirigentes futuros do universo, os Trumps, os outros candidatos a líderes mundiais, psicopatizando o futuro da nossa principal e arredondada figura a brilhar nos céus, que é o nosso solo lunar. Vamos a terminar porque a carga do nosso equipamento está a terminar também. Já veio o sinal correspondente e fica por aqui o desenho tosco do Paulo Sérgio, uma ave com o bico não quebrado ainda e suficientemente viva para ilustrar a crônica de hoje: o cocô humano há de salvar o universo. E lá vai.